lhe mando outra explicando tintim por tintim. Estamos aqui para falar sobre astrologia, que é o nosso tema do programa de hoje. Estou esperando a sua pergunta, tá bom? Para o Carlos poder responder aqui. A gente vai começar a falar agora, Carlos, sobre constelação sistêmica. O que é isso? A gente tem que pensar primeiro o que é um sistema, né? O sistema é um conjunto de elementos que estão em relação um com o outro e que produzem dinâmicas. Então, você pode dizer que uma família é um sistema, uma empresa é um sistema, a nação é um sistema e o mapa astrológico também é um sistema, né? Porque você tem os elementos ali que estão em relação. E a constelação nada mais é do que você externalizar isso, você dá uma forma em que pessoas possam representar esses elementos como se fosse uma espécie de um teatro, vamos dizer assim, né? E elas, às vezes, muitas vezes, elas não têm nem consciência do que elas estão representando e elas começam a ter determinados movimentos, comportamentos que vão sinalizando o que é que está acontecendo naquele sistema, quais são os possíveis bloqueios, quais são as exclusões, porque a constelação sistêmica ela tem muito a ver com a questão daquilo que nós excluímos ou não queremos ver, ou jogamos para debaixo do tapete e que fica ali fermentando debaixo. Um pãozinho. O pão é um fermento bom. É um fermento bom. Esse fermento não é legal porque ele vai produzir sintomas, vai produzir comportamentos desviantes, doenças, entendeu? Então, e a constelação sistêmica, ela é uma terapia breve, que a gente fala, que vai trabalhar justamente com isso, né? Ela vai pegar o sistema familiar, normalmente quando você fala de constelação familiar, né? Ela vai pegar a família e vai ver quais são as dinâmicas que tem ali dos antepassados que estão impactando na pessoa, na sua carreira, na sua forma de se relacionar. Existem dinâmicas que ela está repetindo, aquelas famosas maldições de família, né? Parece, eu estou fazendo igual a minha avó, a minha bisavó. Então, isso acontece muito. E a constelação, ela tem o objetivo de tornar isso claro e fazer uma tomada de consciência disso. E a pessoa, quando vai procurar esse tipo de ajuda, ela procura geralmente por quê? Porque por algum problema, às vezes, afetivo? O que mais leva as pessoas a procurar, a fazer esse estudo da constelação familiar? Por problemas familiares mesmo? Porque não consegue se dar bem no relacionamento? Por causa do trabalho? O que é o motivo que você sente mais, assim, que leva as pessoas a fazerem isso? Eu vejo pela minha experiência, tá, Poliana? Como eu trabalho essa questão da visão da constelação sistêmica com a astrologia, eu faço uma união dessas duas coisas, né? Por isso que é a astrologia sistêmica. Assim, o meu público de clientes é quase 99% mulheres. E qual é o problema básico? Relacionamento. Tá? Meninas! É o problema meninas, recorrente, é relacionamento. Os homens que vêm é carreira. Né? Então, geralmente... É outro foco, né? Exatamente. É outro foco. A gente sempre querendo achar um amor, né? E os homens sempre querendo ganhar dinheiro. É assim, gente. Agora, nos grupos de constelação sistêmica mesmo, que você vai trabalhar com a família e tudo mais, aí aparecem outras coisas, né? Aparecem questões relativas a sintomas, né? Uma diabetes, enfim, sintomas físicos e sintomas também psicológicos, uma depressão. É possível, então, trabalhar, buscar essas causas, usando aí tanto a constelação como a questão da astrologia, numa família toda? Sim, você... Juntos, numa terapia de grupo, por exemplo, assim, ou não? Não envolve normalmente não é para envolver os familiares, né? Você leva a sua questão, e que muitas vezes você nem sequer imagina que tem familiar envolvido nisso, né? Então você vai e leva essa questão para o constelador ali no caso, e pessoas que você não conhece, porque fazem parte de um grupo ali que se reuniu naquele momento, e você escolhe pessoas que vão representar, então o pai, a mãe, ou vão representar aquele bloqueio na carreira. Então, de repente, aquela pessoa que é o bloqueio na carreira, ela começa a fazer um movimento assim, ou vai embora do local, né? Fala assim, olha lá, a carreira está escapando, o que está acontecendo? Você está querendo sair disso daí? Está te limitando? Quer dizer, então você começa a descobrir quais são, e de repente aparece alguém ali que vai representar o pai, a mãe, e vem dinâmicas que estão sendo herdadas ou do lado materno ou do lado paterno. Porque esses antepassados vivenciaram coisas,
eles têm histórias, essas histórias, a gente, por uma coisa que o Bert Hellinger, que é o criador da constelação sistêmica, fala, a gente tem uma espécie de amor ao nosso sistema de origem. A gente tem uma fidelidade a esse sistema de origem. Difícil fugir daquilo. Exato. A gente olha para esses dramas vividos, tudo isso subconsciente, você não tem noção. Você nem sabe o que isso está acontecendo, né? Você olha para aquele drama que aconteceu lá atrás com o antepassado e você meio que compra aquela história. Então você vai na tentativa ou de redimir, né? Ou na tentativa de, não, eles não conseguiram, eu vou fazer e vai dar certo. E aí você acaba se envolvendo em confusão, né? Ou na tentativa de trazer de volta um membro que foi excluído do sistema. Por exemplo, um caso que eu atendi, né, recentemente de astrologia, eu estava fazendo análise do mapa da pessoa e tem um determinado setor do mapa que fala sobre os filhos, né? E tinha um posicionamento ali que sugeria a questão de adoção de filhos, né? E eu perguntei para a cliente, falei assim, você adotou algum filho? Tem alguma história dessa? Não tem história nenhuma. Eu falei, não, porque tem uma marca aqui que está colocando isso de adoção, de exclusão de filho, né? Tinha alguma coisa nesse sentido. Daí ela falou, olha, Carlos, a minha filha que fala muito, ela é adolescente, ela fala muito que ela não quer engravidar, porque ela quer adotar uma criança. Eu falei, então tá aqui o negócio. Eu falei assim, com certeza ela está olhando para algum antepassado lá atrás, em que alguma situação de adoção, alguém foi excluído foi excluído do sistema. Depois de um tempo, ela entrou em contato comigo e foi buscar informação que lá atrás, num segredo de família, uma pessoa tinha ficado grávida e a família não quis que isso ficasse, e ela deu para adoção. Então, gerações depois, essa criança está querendo trazer de volta, redimir essa situação, trazer de volta para o sistema aquela pessoa que foi excluída. E você observa isso no mapa astrológico. O mapa astrológico é uma ferramenta que ajuda. Mesmo que a gente não saiba o que aconteceu, tá ali. Essa é uma constelação. Desculpa, Oi. Mas assim, não é um fator que a pessoa saiba. Não. Pode ter acontecido, mas ela está agindo, mas não sabe por quê. Exatamente, é processo tudo inconsciente. Tudo inconsciente. Nossa, temos tanta pergunta aqui para fazer, gente, tanto beijo para mandar, que eu fiquei até perdida agora nos papéis. Parei e fiquei olhando para eles aqui. Quero começar, cortando um pouquinho o nosso assunto, mas só para a gente dar uma descontraída. Mandar um beijo para Cláudia Wolff, para a companheira de quarto dela, Ângela, estão no hospital as duas. Melhorem logo, tá? Pode sair, a gente sabe que é bem tratado no hospital, mas pode sair daí, tá bom? Estamos esperando vocês aqui. Beijão, tá? Fica assistindo tintim por tintim aí, dá bastante risada com a gente, que o humor ajuda também, né? O bom humor, né? Com certeza. Melhora o astral, melhora o clima, o corpo começa a reagir melhor aí aos medicamentos e vai dar tudo certo, tá bom? A Luciana Adorno, lá do Cervezão. Estou adorando o tema de hoje. Quero participar de todos os sorteios aqui. Tá falando que ela é apaixonada por bolsas. Olha aí, dá para aprender a fazer ainda, Luciana, dá tempo. Estou anotando a receita. Muito bem. Se perdeu, lembra que está no nosso site tvclaré.com. A Silvia, bom dia, beijos todos para a produção, Poliana, das panelas, convidados. Gostaria muito de fazer meu mapa astral. Acho que tem algo de quando eu era criança que bloqueia a minha mente. Lembro vagamente de coisas passadas. Provavelmente fazendo análise do mapa, dá para perceber se houve alguma coisa na primeira infância, né, até os 7 anos, aí, que muitas vezes muitos bloqueios acontecem, às vezes por coisas pequenas, banais. Eu tenho um bloqueio que eu tenho muito medo de água, muito. Eu falo que até pouco tempo que eu vou fazer 39, não conta para ninguém, tá? Mas a questão da adolescência, já na fase já de jovem, quer dizer, uns 20 e tantos anos, eu não conseguia entrar com a cabeça embaixo do chuveiro. Para lavar o cabelo, eu tinha que colocar para trás, para a água só cair para trás. Não podia cair a água do chuveiro no meu rosto. Era uma coisa apavorante. Como se fosse ficar sufocada, me dar uma falta de ar, um desespero. Sabendo disso, eu fui aprender a nadar. Quase matei o professor de coração, que eu falei para ele que eu tinha pavor de água. Como é que você vai nadar? Eu falei, o problema é seu, não é meu. Eu vim aqui para aprender. Mas aí conseguiu nadar? Consegui, mas ainda tem essa questão. Se você me jogar na piscina mesmo raso, capaz de morrer afogado ali mesmo, de pavor. Mas você fez um movimento interessante de tentar ir além do seu bloqueio. E eu não sei porque da onde vem isso.
Não consigo entender, não tem na memória nada que eu tenha passado problema com água, de afogar, assim, de piscina, de brincar, não lembro. Mas isso tá na minha vida presente. Eu não consigo, se eu ver uma pessoa entrando no mar, assim, que a água tá muito... Porque eu não gosto de mar, não gosto de... Tem uma coisa assim, com água feia. A pessoa começa a entrar muito no mar, começa a me dar uma angústia... Sabe, que eu saio de perto que eu não quero ver. Que eu falo, se vai acontecer alguma coisa, eu não posso estar perto. Cachoeira, entrar embaixo da água na cabeça de jeito nenhum. Geralmente, Poliana, essa questão da água, ela está muito associada a vivências dentro do útero, porque a gente fica lá, né, naquele líquido amniótico. Então, muitas vezes, alguma coisa pode ter acontecido no período que a sua mãe estava grávida, coisa boba. Porque, assim, o que acontece é que lá no útero a gente recebe a descarga emocional. Energia, né? Então, tanto faz passar uma barata no pé da mãe, ela assustar, ou entrar um assaltante dentro de casa, a carga de hormônio, de estresse é o mesmo, o susto é o mesmo. Então, fica aquele imprint. Então, de repente, assim, a água me deixou meio... Alguma coisa às aconteceu vezes, o próprio momento. Nascimento, né? Teve problema, Exato. não sei. Preciso perguntar pra minha mãe. É uma pesquisa. A Estela Nardini, Cidade do Jardim. Bom dia, queridos. Bom dia, Estela. Bom dia. Pergunta para o astrólogo. Em algum ponto da astrologia ele se encontra com alguma religião ou não tem correlação? Não existe uma relação direta com religião, né? O que acontece é que os astros, eles têm nomes de deuses lá da Roma Antiga. Mas isso daí apenas foi uma tradução de outros deuses que eram cultuados lá no tempo da Babilônia. Precisava colocar um nome e aí naquela época colocaram esses nomes. Mas poderia ser qualquer outra coisa. Hoje você poderia colocar nome de popstar, por exemplo, de personalidades. Eu poderia pegar, por exemplo, um Marte em Leão e chamar de Donald Trump, por exemplo, tá? Senhor, quem ia querer cair nisso? Meu Deus do céu. Então, Ai. inclusive ele tem ascendente em Leão, o Donald Trump, né? E o leonino, ele tem essa coisa da impulsividade, mas também da generosidade. O leonino é coração grande, né? Então, assim, existe essa origem lá atrás por conta da nomenclatura que foi usada por esses deuses aí antigos, mas não tem nenhuma religião relacionada a isso. É uma questão de ela conhecimento nem mesmo. avaliza a religião e nem se coloca contrária a religião nenhuma, entendeu? A astrologia é como se fosse uma coisa neutra nesse ponto, né? E vou deixar um pouquinho as perguntas aqui, vou continuar nosso papo. Quais os resultados que eu posso conseguir? Por exemplo, eu vou lá, faço o meu mapa astral, descubro aí alguns bloqueios, começo a pensar neles, a trabalhar esses bloqueios. O que eu consigo de resultado quando eu tomo essa consciência disso tudo? A tomada de consciência, falou muito bem, o termo é esse. A tomada de consciência é o primeiro passo para o processo de cura, tá? Porque enquanto os processos ficam num nível inconsciente, a gente só vai tendo acesso a eles através de sintomas, né, e não sabe o que está acontecendo. A partir do momento que você faz uma análise do mapa astrológico, depois vai procurar algum tipo de terapia para isso, que pode ser, tem vários tipos de ferramentas, né? A própria constelação, mas você tem a programação neurolinguística, você que nós tem já falamos aqui também, a terapia PNL, floral, né? Enfim, você tem um Acupuntura, conjunto, acupuntura, terapia com a psicólogo. EFT, que trabalha com a acupuntura sem agulha, né, com pontos. Você pode fazer algum tipo de intervenção, porque daí você já sabe aonde você vai. Porque é diferente quando você vai para uma terapia, que você está lá meio perdido, mas você não sabe aonde você tem que atirar. No caso, quando você faz uma análise, você faz um diagnóstico, já fica claro, é aqui que está o problema. Né? E o calcanhar de Aquiles não é bem no calcanhar, um pouquinho mais para cima. Então, se é uma vivência lá, por exemplo, uterina, vamos procurar uma hipnose que faz regressão ao útero, vamos trabalhar isso, entendeu? Então, se é uma fobia, a PNL tem sistemas que trabalham com fobia. Então, tem várias abordagens que você pode procurar. O importante é fazer o movimento, Poliana. Sair da não inércia, ficar né? Porque a gente tende a ficar naquela coisa do vitimismo, né? Eu sou vítima do mundo, das circunstâncias, não das pessoas. Não consigo um trabalho bom, porque ninguém me dá uma oportunidade. Não consegui arranjar um namorado, casar, porque... E a gente geralmente culpa os outros, né? Exato. E aí, na verdade, o problema está com a gente. O processo é interno. A Priscila, Priscila de Carvalho, do Santa Elisa. Bom dia, estou amando essa receita de pão. Manda um oi pra mim. Oi, Priscila, bom dia. Oi, Priscila, tudo bem? E a Estela fez uma pergunta aqui que eu esqueci de fazer, vou fazer pra você. Ale, essa massa é neutra?
Posso fazer pão doce? É pro Celso, na Vai lá, verdade. vai lá, Celso. Olha, essa massa aqui, ela dá uma consistência firme, né? É uma massa assim de pão de forma, pão caseiro. Pro pão doce é um pouquinho diferente porque ela fica mais macia, fofinha, mais né? fofinha, exatamente. Eu tô experimentando esse pão, não desde antes do programa começar, foi daqui, vocês viram como é o Aquela primeiro hora, pedaço. é. Ele é um pão bem firminho, gente, bem maçudinho, sabe? Aquele pão mais denso, não é aquele pão fofinho que você vai abrindo assim, ele vai esfarelando. Isso, né? Aquele caseirinho. Que eu aquele- acho que é a É massa mais do pão pro italiano, doce, né? assim, é bem durinho isso aqui. Então, já é um pãozinho Firme, um pouco né? diferente. Então, para você fazer uma massa doce, para um pão doce, o Celso ensina a fazer um outro pão. Vamos fazer um Isso, pãozinho bom? doce aqui. Vamos ensinar Legal. outra receita de pãozinho doce. Essa faz Pode mais deixar. salgado, pão recheado, aí usa criatividade para Isso. rechear, tá bom? A Cristiane Cardoso do Maria Cristina. Essas previsões são certeiras? As ciganas também são astrólogas, mas o Carlos vai responder para você no próximo bloco, né? Para a gente ver o quanto tem de previsão e o quanto tem de leitura de algo que já aconteceu, tá bom? Não é só adivinhação, não é jogar lá, vamos ver se a gente acerta o alvo, né? Mas quem vai responder é o Carlos, tá bom? O Tintim por Tintim volta já. Tem fim que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim.